Mestre Milton Temer. Ó, para os mais jovens, como eu, e os mais jovens do que eu, receber Milton Temer é uma grande honra. Milton Temer, aos 86 anos de idade e extremamente ativo até hoje, é uma referência na luta pelo socialismo e na luta contra a direita e a extrema-direita e o neoliberalismo no país. É alguém que tem uma ideia, um senso comum de que você vai ficando mais velho e vai ficando mais moderado. Não. É possível ficar mais velho e manter a radicalidade da juventude, em alguns casos até aprofundar essa radicalidade, né? Até por conta da experiência. Ele teve um papel muito importante na luta contra a ditadura, um jornalista, ele foi correspondente internacional, teve participações muito relevantes na resistência. Antes disso, antes do golpe militar, ele era oficial da Marinha e foi cassado pelo golpe. Aí tornou-se jornalista, teve um papel muito importante na resistência. Em 73, foi obrigado a ir para o exílio para não ser assassinado pela ditadura, continuou como jornalista. Aí, em 78, ele volta com a anistia, mas não é anistiado ainda. Foi ser anistiado só em 85, continuou a trajetória dele como jornalista. Em 88, ele filia-se ao PT, foi deputado estadual no Rio de Janeiro, foi deputado federal pelo Rio de Janeiro, 2 mandatos como deputado federal até 2003, foi um dos mais aguerridos opositores aos governos FHC. E aí, em 2004, ele sai do PT e participa da fundação do PSOL, onde está ainda hoje. Tá? É uma referência, então, da crítica de esquerda aos progressistas brasileiros, ao governo Lula e mesmo aos rumos do PSOL. Vamos ver? Vamos saber disso com o Milton Temer. Mestre Milton Temer, que alegria e honra recebê-lo aqui, tudo bem? Tá fechado o microfone, tá fechado o microfone. Bom dia, meu caro Mauro. Para mim é uma honra esse convite, a importância desse canal, o trabalho que você faz jornalístico, da maior competência. Você estava falando da minha luta e eu estava aqui prestando atenção durante toda essa introdução, antes da entrevista. Eu acompanhei todo o teu noticiário e fico impressionado com a capacidade que você tem de ser veemente sem ser exaltado, que é uma das minhas piores qualidades. Eu sou um exaltado antes de ser veemente. Você consegue ser veemente, incisivo, informativo, analítico, mantendo um ar tranquilo e leve, que fica ainda melhor emoldurado com essa camisa de surfista, que é uma das muitas que você usa nessa tua coleção maravilhosa, que alegra, junto com o Paz e Bem que está ali atrás. Não, você pacifica o combate. Então, eu sou um admirador teu e é uma honra estar com você. Obrigado. Nossa, você é uma referência para mim, Milton. Realmente uma grande referência para mim e para, na verdade, não geração, mas gerações, né, que se formaram na luta política, na luta pelo socialismo aqui no país, né, na luta anticapitalista, como você gosta de dizer, né, na luta da esquerda combativa. Milton. Trabalho que eu gostaria de pronto deixar registrado, que eu devo muito, até com meus educadores políticos principais, quando eu saí da Marinha, a Leandro Conder e Carlos Nelson Coutinho. Legal. Esses são os nomes que deveriam, eu lamento profundamente que não estejam conosco aqui, porque estariam prestando um serviço muito maior do que eu presto nesse combate pelo socialismo. Como você, foram 2 dos organizadores do PSOL, né? Foram. A ideia do PSOL, inclusive, quando começa, originalmente, a contestação do PT começa com Carlos Nelson Coutinho. Carlos Nelson Coutinho queria sair do PT quando dá carta aos brasileiros. O moderado Carlos Nelson Coutinho, democracia como valor universal, ele queria sair do PT naquela ocasião, disse, não tem volta. Quando entra por esse caminho, não volta mais. Não tem compensação. Na carta aos brasileiros de Lula, que é aquele aceno ao mercado financeiro, né? É uma carta que trai a última resolução partidária de congresso do PT, que tinha acontecido em dezembro de 2021, onde a resolução do campo moderado, que foi a vitoriosa, o campo Zé Dirceu, o Lula, etc.,
previa no seu primeiro parágrafo, como tarefa para um possível governo do PT, a desconstrução do modelo neoliberal herdado do mandarinato FHC. Pois bem, isso era resolução do partido. 8 meses depois, sai a carta aos brasileiros, no rumo onde se dá a conversão e a certeza do acordo que seria feito com o grande capital, a partir, inclusive, de colocar Henrique Meirelles, que era presidente do Bank of Boston, um dos maiores operadores com a dívida brasileira, era presidente, foi eleito deputado federal naquela ocasião, abre mão de tomar posse como deputado federal para ser apresentado pelo camarada Lula como o companheiro Meirelles, que vai cuidar do Banco Central. É onde se instala, de maneira objetiva, não por lei ainda, mas de maneira factual, isso que se convencionou chamar autonomia do Banco Central, que, na verdade, é uma autonomia em relação ao governo e uma subordinação. Como você estava informando na tua descrição jornalística de fatos anteriores, passa a ser um instrumento do capital privado através das chamadas cartas que são feitas para justificar as taxas Selic. Os principais conselhos são os executivos dos bancos privados. Ou seja, na sua avaliação e dos fundadores originais do PSOL, este rumo que a gente vê agora, radicalizado em Lula 3, e depois a gente analisa o Lula 3, ele tem raízes já no primeiro governo de Lula, é isso? Evidente. Até acho que o PSOL se afirma pela radicalidade até a campanha de Luciana Genro e, principalmente, na primeira campanha com Heloísa Helena, na segunda, em 2010, com o saudoso e querido Plínio de Arruda Sampaio, que foi uma mobilização juvenil incrível nas universidades, foi impressionante, e com Luciana Genro. Depois, lamentavelmente, e até eu tenho muito a ver com isso, na campanha de 18 houve um retrocesso na medida em que nós entramos, de alguma forma, na linha da acomodação do possível. E, objetivamente, tem a ver com algo que está acontecendo no PSOL, e eu digo isso como dirigente, participante do Diretório Nacional, uma tendência à acomodação, ao desalento. Eu fico preocupado com isso, de como é que pode jovem desalentado. Jovem desalentado é a garantia no futuro triste. Se você abrir mão da luta, a luta em si é algo que revigora, a luta em si é algo que te obriga a estudar, a luta em si é algo que te obriga a se exercitar fisicamente, a luta em si me mantém vivo até hoje. E eu me considero hoje, como você estava dizendo antes, até pela experiência, mais radical do que fui naquele período inicial, entendeu? Então, eu realmente vejo no PSOL uma necessidade que não pode ser retrocedida pela acomodação e transformação do PSOL em apenas linha auxiliar do PT. São dois partidos com objetivos distintos no campo progressista, que eu não digo nem de esquerda. Mas antes de falar, eu quero voltar no PSOL. Acho que é importante olhar esse olhar seu para o PSOL. Né? Você que está lá nos primórdios do partido e continua até hoje como alguém, uma liderança expressiva do PSOL, da ala esquerda do PSOL. Então, o que acontece, Milton? Você que acompanhou tudo isso. Entre 1989, né, ou entre ali o final da década de 70, a década de 80, tem a candidatura do Lula a governador em São Paulo, em 82, tem a candidatura dele em 89. Que processo é esse que vai fazendo com que aquele partido combativo das greves, aquele partido de massas, efetivamente, aquele partido que afirmava o socialismo como um objetivo, aquele partido que vai compor, inclusive, uma aliança internacional com outros partidos de esquerda, marxistas e socialistas, que é o Foro de São Paulo. O que acontece? Que partido era aquele, né, que acho que a marca dele é a eleição de 89, né? Primeiro, que partido era aquele? E como é que é essa transformação até o início do novo século, né, e a Carta aos Brasileiros, né, que acho que é um marco nessa história. Olha, o Partido dos Trabalhadores, para mim, na década de 80, é um exemplo da correção desse ditado: ousar lutar, ousar vencer.
o PT, é verdade, havia um contexto internacional e nacional bastante favorável ao surgimento do PT com aquela perspectiva classista. Nós vimos campanha da anistia, ampla, geral e restrita, campanha pelas diretas, a luta não só a luta contra a ditadura no Brasil, mas um ascenso de lutas no planetário. Na Europa, por exemplo, a globalização financeira tem muito a ver, não é só com problemas e opções do grande capital em termos de doutrina econômica. É uma decisão política fundamental, inclusive, para conter a ascensão da perspectiva de vitória na luta institucional do Partido Comunista Italiano e do Partido Comunista Francês, naquele período do eurocomunismo. Então, nesse quadro, nós vimos uma ascensão também do movimento social, e ainda aquela década de 70, que nos trazia a Revolução dos Cravos em Portugal, a concretização da descolonização da África, era um clima, vitória do Vietnã, tudo isso trazia, evidentemente, um cenário que foi muito bem aproveitado pelo PT na perspectiva em que se marcou pela radicalidade. O PT aparece como partido classista contra os patrões e cresce com dificuldade, mas cresce na década de 80, afirmando essa posição. Objetivamente, depois da campanha de 89, principalmente, no caminho da campanha de 94, começa a haver uma mudança. Aquele PT que era... Isso aí eu faço uma observação já com a experiência do que me contavam os mais antigos, porque eu entrei em 88. Eu até então lutava, eu vinha do Partidão, saí do Partidão, fiquei um tempo autônomo, até que me elegi deputado estadual pelo PSB, constituinte e tal. Eu entro para o PT em 88, e aí, evidentemente, um convívio muito forte com a militância do PT anterior até. E aí, objetivamente, o que a gente sente é que, naquela derrota de 89, Lula começa a fazer uma coisa dentro do PT que marca. O PT, até então, era a junção dos partidos de luta armada, da Igreja da Teologia da Libertação, e fundamentalmente, como é que eu diria? Então, de uma intelectualidade progressista que não se contentava com o ar moderado que o Partidão assumia naquela lógica entorpecedora das frentes pelas frentes. Ou seja, abria mão da disputa classista para entrar numa composição de luta. Eu me lembro bem de um confronto com meu, entre aspas, tio, Armênio Guedes, eu e Carlito, quando tivemos um problema, mas tivemos amizade até o fim da vida dele. Mas me lembro do rompimento político com o Armênio Guedes, quando ele numa conversa conosco, dizia: cansei da luta da via democrática para o socialismo, agora eu quero uma luta da via democrática para a democracia. É onde ele se integra, inclusive, com a Luísa Nunes Ferreira e tal. Então, o PT explorou justamente aquela rebeldia, dando doutrina, dando formação, dando sustentação para além da vida partidária aos movimentos, a essa vertente combativa. Foi difícil, mas se afirmou na campanha de 89. A partir daí, com o crescimento não só na área da luta política da esquerda, mas no nacional de Luiz Inácio, o projeto de poder pelo poder começou a assolar o PT. E, por incrível que pareça, no meu modo de ver, é com a imigração de dirigentes sindicais para dentro do PT que começa uma espécie de acomodação que se concretiza com a derrota de 94. Lula, em 94, chega à eleição presidencial, depois, no começo da campanha, ele tinha 40% de pesquisa e não existia concorrência. Até que Itamar Franco escolhe Fernando Henrique, que não era nem Fernando Henrique que ia ser o candidato, era o Antônio Brito, que era fazendo um trabalho na Previdência. Você deve lembrar, você era bastante jovem naquela época, mas deve lembrar que era o Antônio Brito que pontificava e tal. Antônio Brito, que era jornalista, como nós, da Globo, e que virou porta-voz do Tancredo. Ele virou uma figura nacional como porta-voz, não propriamente do Tancredo, né, mas da doença e morte do Tancredo. Né? Mas ele era da campanha, ele fazia parte da campanha. Sim, ele era do staff do Tancredo. Né?
Então, com o Plano Real, e o sucesso inicial do Plano Real, que sempre tem essas viradas para o neoliberalismo, tem um impacto inicial favorável, o negócio do combate à inflação, etc., porque oculta o que vem de sequela depois. Lula perde a eleição e, a partir dali, parte objetivamente por uma mudança de linha ideológica. Eu me lembro que, eu não sei se foi na disputa que fiz de presidência do PT com o Zé Dirceu em 97, no Glória, ou se foi em 99 em Belo Horizonte. Numa das duas, é certo, o embate começou antes, pela mídia, porque se propunha, ali em o campo do Zé Dirceu, a retirada do socialismo do programa do PT. Já se propunha a retirada do socialismo com objetivo estratégico, como tirar isso do programa. O que vinha na linha da social-democracia europeia, na Espanha, na França, etc., na Alemanha, tirar o socialismo do programa da social-democracia, que é quando começa o caminho para o social-liberalismo. Uhum. Conseguimos barrar isso. Mas, objetivamente, não conseguimos barrar a concepção de luta do poder pelo poder que se implantou ali. E ali, a partir disso, a grande guinada que eu vejo, objetiva, já na campanha de 98. A campanha de 98, por exemplo... Mas, antes de falar da campanha de 98, uma coisa interessante, Milton, que eu nunca tinha observado, né? A derrota de 94 e esse ingresso em massa de sindicalista, os dois vetores de um PT político e ideológico, um PT cada dia mais pragmático e com o objetivo de atingir o poder, né? É isso. Tem lógica isso, né? Se a gente vai recorrer a Lenin, uma das razões da formação do Partido Revolucionário para fazer a revolução, quando Lenin propõe, não era insurreição só em si, não. Era principalmente a consciência de que a luta operária, da classe operária em si, é uma luta puramente econômica no âmbito do sindicalismo. O partido político é que podia politizar aquela luta, transformando em luta de contestação do regime. O sindicalismo se mantém na ordem do capital. Ele é parte da discussão do capital. Ele é aquilo que se obtém da disputa da mais-valia com o patronato. Mas não é de rompimento da questão da propriedade privada. O sindicalismo não disputa isso. Então, essa questão sindical traz essa lógica que, no meu modo de ver, influencia Lula até hoje. Eu o considero muito mais sindicalista do que estadista. Ele opera até onde eu posso ir, de modo a conquistar direitos sociais para a classe trabalhadora sem ofender qualitativamente os privilégios da ordem do capital. Esse é o meu limite. Eu não entro nisso. E essa luta eu tento fazer dentro da institucionalidade há um tempão, sem sucesso. Então, isso começa em 94 e aí você ia falar da eleição de 98, que é um momento importante. Quer dizer, em 98, porque eu tenho muito a ver com aquela composição de chapa Lula-Brizola. Quando eu disputei no Glória, 97, a presidência com Dirceu, eu representava o campo da esquerda. O Milton Temer, o Trora, sempre eu entro no lugar, considero o passado de partidão, o Milton Temer é o reformista de direita. Termino, engraçado, eu sempre sou da direita e termino vendo todo mundo passar e eu continuando aqui e virando... Nós dois. Sabe que eu fui do Partidão também, né? Fui editor do jornal Voz da Unidade. Eu editei o jornal Voz da Unidade quando ela foi feita no exterior. É uma aventura maravilhosa que não vai dar nem tempo de contar aqui, mas é um dos meus maiores momentos como jornalista. Numa redação, rapidamente, parênteses, que eu vou voltar para a campanha eleitoral, mas a redação da Voz Operária no exterior era... O Armênio Guedes dirigia, era o diretor. Sim. Eu era o editor que pautava, etc., e que, depois da Voz Operária... Aliás, aprendi a diagramar fazendo a primeira Voz da Operária sozinha, manualmente, fazendo o cálculo de quantas batidas precisava para fazer aquela coluna. Aprendi artesanalmente a diagramar, fazendo o primeiro número de Voz Operária no exterior. E esse número que era feito em Paris, a gente o imprimia na Itália. Era o Partido Comunista Italiano que imprimia para nós. Então, a redação era Leandro Conder, Carlos Nelson Coutinho, Aloysio Nunes Ferreira, então, com a aura de egresso da LN, enfim, do homem de confiança do Marighella, que tinha vindo para o Partido Comunista.
Antônio Carlos Peixoto e Mauro Marim. Era uma redação, e mais Ivan Ribeiro, que estava em Roma e trabalhava na FAO e cuidava da política social. Então, Você sabe que aí eu entro em 82, já não Voz Operária, para o Voz da Unidade, que foi... no Brasil. O Voz Operária era clandestino. O Voz da Unidade foi o sucessor legal do Voz Operária. Inclusive, o Voz Unidade virou um meio de comunicação legal antes da legalização do Partido Comunista. Né? O PCB legalizou depois. Zé Paulo Neto, e o editor, que era o velho Noé Gertel. Noé Gertel, que tinha sido um dos líderes, tem um dos episódios mais marcantes da história, que foi aquele embate dos comunistas com os fascistas na Praça da Sé, em São Paulo, 1940 e pouquinho, em que os comunistas botaram os fascistas, camisa verdes, do Plínio Salgado para correr, né? Enfim, então temos esse traço comum aí também na nossa trajetória. Maravilha. Eleição de 98. 98 aconteceu o seguinte, no Congresso do Glória, eu chego ao Congresso do Glória com Brizola, que Brizola tinha ganho uma grande parte da bancada do PT. Arlindo Schneider não vai gostar que eu diga isso aqui agora, mas eu me lembro bem de uma conversa que Arlindo Schneider era um dos que me indicou, inclusive, uma vez, não só me apoiou na candidatura para presidente no Glória, como me indicou para líder da bancada e tal. E Arlindo Schneider me comentou a forma como Brizola entrou na luta contra a privatização da Vale tinha feito a imagem dele crescer muito do ponto de vista combativo, até porque o PT não entrou pesado na luta contra a privatização. O PT... aí já entrava o PT sindical numa moderação, tanto na luta contra a privatização, até quanto na luta contra o sistema financeiro. O PT arrefecia. E quem ocupava isso era Brizola com seus artigos, quase que diários, mandando bala. Ele, inclusive, na questão da Vale, ele foi fundamental. Então, Brizola entra no Congresso do PT no Glória, aplaudido, coisa que era inimaginável nos anos 80, onde o PDT era classificado como populismo de direita e tal, divisionista. Ele entra aplaudido, faz um discurso e sai aplaudido. Quando termina a votação, eu saio do Congresso e a mídia vem para cima de mim. Porque eu tive 47% dos votos, o Zé Dirceu teve 49%. Com as abstenções é que fazia a maioria. Quase, ele passa a ter maioria no Congresso de Belo Horizonte depois. Então, o que acontece? Eu saio, a mídia vem para cima de mim. Milton Temer, vocês vão rachar o partido? Rachar nem pensar. Vamos ampliar a unidade. Para além da unidade em torno da direção de Zé Dirceu no PT, eu proponho a unidade na campanha presidencial com Brizola vice de Lula. Isso aí me saiu na hora. E aí eu arranjei a formulação. Era a junção do socialismo e democrático do PT com o nacional popular do Brizola, que não tinha dentro do PT a concepção nacional popular. O Brizola tinha isso no sangue. Ele não tinha tanto socialismo, mas tinha aquilo que caracterizava o socialismo moreno, que era muito mais um populismo nacionalista, concreto, muito progressista, e que somava as duas coisas. Todo mundo achou absurdo, o Brizola não vai topar e tal. Eu chego segunda-feira, terça-feira, na Câmara, aí chega o Zé Maurício, não sei se você lembra do Zé Maurício, que era um deputado do PDT, absolutamente muito expansivo e tal, tratava todo mundo por apelido. E ele chega bem, ô Turco, você é diabólico, porque eu tinha conversado com o italiano que eu ia te pegar aqui contra essa ideia maluca, e ele me disse que eu estava certo. Inclusive te convida para o almoço. E aí eu fui para o almoço com o Brizola na sexta-feira. O Brizola era o italiano que ele falou, né? O italiano era o Brizola. E eu era o turco. Aí eu chego nesse almoço de sexta-feira com Neiva Moreira, Neiva Moreira e Brizola. E numa determinada momento, governador, eu quero dizer ao senhor o seguinte: eu quero todo o apoio a essa junção ideológica, que eu acho fundamental para que haja um governo popular realmente democrático do ponto de vista social, não do ponto de vista liberal, do ponto de vista concreto da vida. E o senhor é fundamental para esse processo. O senhor traz para o PT algo que o PT não tem, que é a concepção desse nacionalismo que se marca fundamentalmente pela necessidade da universalização da educação como o senhor aplica.
Aí, mas isso não tem nada a ver com apoiar Garotinho aqui no Rio de Janeiro, porque Garotinho já conversou com que era César Maia, já conversou com Moreira Franco, já conversou com Marcelo Alencar, já conversou até com o senhor. E esse não tem conversa para mim, porque esse não sei qual é a posição dele. Aí o Neiva Moreira quis defender o Garotinho e tal. Não, que isso e tal. Aí o Brizola entra. Não, Neiva, o deputado tem razão. A gente conhece o Garotinho. Ele fazia essa ressalva ao Garotinho. Mas aí o que acontece durante o processo? O Lula tenta, naquela ocasião, desfazer essa proposta que se tornou popular a partir da publicação da matéria no JB. É no JB que sai a minha proposta, no Jornal do Brasil. Ele tenta desfazer isso. Então, ele entra pesado no Rio de Janeiro, que já tinha deliberado pela candidatura de Vladimir Palmeira como candidato ao governo, numa assembleia multitudinária do PT do Rio de Janeiro. Ele intervém para propor que o PT apoiasse a candidatura de Garotinho. O que queria o Lula? E eu digo isso porque eu disse isso no Diretório Nacional do PT na ocasião. O Lula queria, entregando o Rio a Garotinho e ao PDT, criar condições para, já em 98, fazer a parceria com o empresariado. Ou seja, a lógica dessa virada à direita, ela vem desde 94. Então, quando nós chegamos a esse ponto atual hoje, que você mostrou muito bem, fundamentalmente na área da economia política, porque é nos direitos sociais, não é nos direitos civis, que se determina o caráter ideológico de um governo, porque direitos civis todo mundo entra. Todo mundo entra nos direitos civis. Todo mundo é a favor, até a TV Globo. Direitos civis, aí estamos aí. Inclusão, empreendedorismo, cotas, tudo isso o capitalismo entuba para impedir que haja uma verdadeira contestação do regime na luta totalizante. Então, objetivamente, nesse quadro, a gente sente claramente que essa vinda é uma opção ideológica clara do Lula, que, aliás, diz, nunca fui de esquerda. Mas a mídia, competentemente, define a esquerda no Brasil é Lula. Pelo que eu estou fazendo uma luta muito séria, não sei nem se vai ser bem sucedido, mas fazer uma espécie de aglutinação da esquerda combativa, porque manifestos assinados por personalidade, tudo maravilha, tem dúvida. Marcam uma coisa, mas se apagam uma semana depois. O que organiza é um programa definido por partidos. Os partidos de esquerda estão muito fragmentados. Eu não digo que a esquerda morreu no Brasil. Eu digo que a esquerda está fragmentada. A militância de esquerda está fragmentada, não absolutamente falecida. Eu não entro nessa tese. Aliás, porque a esquerda já morreu várias vezes e ressuscita sempre com muita força. Desde a Revolução Francesa. Porra, o Thermidor acabou com a esquerda. Na Comuna de Paris, aquele massacre contra os revoltosos, maravilhoso, aquela experiência maravilhosa daquilo que talvez tenha sido a mais avançada experiência de sociedade humana. Logo depois, massacre total. Aí vem a Revolução de 1905 na França, na Rússia. A esquerda é derrotada, morreu a esquerda. Em 17, a esquerda toma o poder. Então, eu não entro nesse negócio de morreu a esquerda. Eu acho que a esquerda no Brasil está fragmentada. Já viveu situações muito piores do que está vivendo agora. O que ela não pode você encontra em todas as áreas quem conteste a guinada direita do PT. Falta juntar essa gente, esses partidos, essa legenda, em torno de uma marcação de um documento concreto assinado por todos. É isso que eu me bato. Vamos terminar falando disso. Vamos voltar ainda para essa questão histórica. Então, eu acho que tem uma questão histórica que você traz que tem a ver com o processo atual. O que você está dizendo, né, acho que tem na história do PT, isso está claro, é que esta guinada do PT rumo ao acordo com a burguesia, especialmente o capital financeiro, né, você mencionou a figura do Henrique Meirelles, ela é fruto de uma aliança do Lula com o Zé Dirceu. Esses são os dois principais personagens dessa guinada, Milton? Verdade. Até 94, de 89 a 94, que é o que eu vivi pessoalmente, inclusive nos momentos, como diria, participante do Diretório Nacional e tal, Zé Dirceu e Vladimir representavam uma espécie de daquilo que foi o PT do que veio do movimento estudantil de 68. Eles eram um ponto de confronto com
à liderança do Lula. Eles tinham uma autonomia, uma imagem própria. Era um grupo muito forte, era um grupo... Onde estavam ligados, principalmente, nossos companheiros de hoje aí, Walter Pomar, Breno Altman, Rui Falcão, essa turma era muito próxima dessa concepção autônoma que tinha o PT em relação à liderança, reconhecia a liderança do Lula, mas disputava programaticamente essa liderança. Não se entregava, disputava com resoluções combativas, etc. Em 94, acontece uma coisa bizarra, um episódio histórico que todos devem lembrar, não é muito divulgado. Aquela comissão de ética, depois da derrota, em 95, parece que em 95, Tarso de Castro faz... Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, um combatente histórico da esquerda revolucionária, e era um cara íntegro e tal. Ele começa a se assustar com certas transações que eram feitas principalmente por alguém do entorno do Lula com as prefeituras de São Paulo. E ele passa 6 meses tensionando o amigo dele, companheiro de movimento estudantil, Zé Dirceu, para avançar naquela história. Até que Zé Dirceu instala uma comissão de ética. Era Hélio Bicudo, Luiz Eduardo Cardoso e Paul Singer. Esta comissão de ética determina, encaminha ao diretório uma proposta de expulsão do Roberto Teixeira, que era o advogado que se via denunciado naquelas bizarras... Expulsão do Roberto Teixeira, advogado e um homem de ligação histórica com Lula, não é isso? Exatamente. No diretório, a coisa se inverte. No diretório, a coisa se inverte. Não só o Roberto Teixeira não sai, como o expulso é o Paulo de Tarso. Foi expulso. Ali tem uma pressão pesada do Lula sobre o Zé Dirceu. E eu acho que, neste momento, o Zé Dirceu considera que não tem saída. O PT vai, para continuar com a perspectiva de poder com o Lula, tinha que se ajustar ao projeto do Lula. E é ali que eu sinto uma mudança qualitativa do Lula muito próximo. Tanto que no Congresso do Glória, que era quem votava não eram todos os militantes, eram os delegados. No Congresso do Glória, estava fazendo boca de urna para o Zé Dirceu, o Lula e o João Felício, o presidente da CUT. Lula e João Felício. O Stedley apoiava o Lula também, e quem me apoiava era o Rainho, Zé Rainho. E os dois estavam fazendo boca de urna para o Zé Dirceu. Então, essa guinada consciente se começa a se traduzir, inclusive, em confrontos que eu tinha. Aliás, quero dizer o seguinte, eu guardo amizade com o Zé Dirceu até hoje. Se eu for presidente da República, ele vai ser executor de política. Eu boto ele para fazer a minha política. Ele é um dirigente. O Vladimir aqui encaminhando uma candidatura minha à presidência no Congresso do Belo Horizonte. Eu digo isso porque era público aquilo. Ele disse: o Zé Dirceu é muito competente, extremamente competente, tanto para o bem quanto para o mal. O mal aí não é mal. O mal era a posição de oposição na luta política interna do PT. Então, o Zé Dirceu, na minha opinião, essa junção se manifesta na bancada do PT. Eu me lembro dos problemas que nós passamos a ter a partir da chegada de Zé Dirceu, por exemplo, na eleição de Michel Temer para presidente da Câmara. Eu tinha articulado com aquela moça, aquela que terminou até vice do Zé Serra na eleição depois, era aquela deputada do Espírito Santo, que era casada Rita com... Camata. Rita Camata votava conosco contra a privatização. A Rita Camata, no PMDB, votava com a gente. Ela não entrou naquele período. Ela votava com a gente. Ela, o Sigmaringa Seixas... Ela era casada com o governador do Espírito Santo, Gerson Camata, mas tinha uma posição bem à esquerda do marido, né? Exatamente. Então, nós estávamos articulando. A articulação era feita até por mim. Você tem que me ajudar nisso na memória, porque outro cara de São Paulo importante. Era um deputado de São Paulo, do MDB, que era o representante direto do MR8 e do Hora do Povo na Câmara. O Zaratini? Não era Zaratini, era articulação, não. Era o Moreno. Bom, era alguém que era expressivo, mas ele era do MDB, não era do PT, ele era do MDB. Ah, tá. Ele era do MR8. E ele estava articulando com ele para a candidatura de Rita Camata.
porque tinha que ser presidente do PMDB. E tem um quebra-pau meu com o Zé Disseu defendendo o acordo com Michel Temer, que, aliás, com quem eu vinha a ter confrontos quase que físicos posteriores. Michel Temer não, Michel Lully, ou como diz Fernando Amaral, o Fernando Moraes, meu amigo, o Michel Temer postiço. O Temer postiço. Essa generosidade. Eu sei que uma das sacanagens, uma das provocações que mais comumente lhe fazem, você fica irritada, é dizer que você, Milton Temer, é irmão do Michel Temer, né? Porra, e pior, se eu tivesse um irmão, possivelmente meu pai daria o nome de Michel, que é um nome árabe. Ele que é uma história bizarra isso, né? O Temer não é sobrenome de família. O Temer é aquela coisa dos árabes. Ibn Abu, filho e pai. O Temer era o prenome do avô do meu pai, por quem ele tinha muita admiração, porque tanto o avô do meu pai como o pai do meu pai morreram no confronto com as tropas de ocupação do Império Otomano na Síria. Eles lutavam pela independência da Síria. Tanto que meu pai é mandado para a América Latina pela minha avó por conta de ele ser o primogênito. E como tinham matado o pai dele, possivelmente ia matá-lo também. Então ela mandou para a América Latina. E o meu pai, quando sai, ele vai para a Argentina e vem para o Brasil. Quando ele vem para o Brasil, na hora de apresentar o nome, porque ali entrava todo mundo, ele disse, Gabriel do Temer. Temer era o prenome do meu avô. Era o prenome. O sobrenome era Haddad, o mesmo do... Haddad é uma espécie de Silva entre os árabes. Todo mundo é Haddad na Síria. Uhum. Então, não pode nem dizer que é a mesma família. Haddad de tudo que é... E Haddad é um nome muito popular, mas era o sobrenome de família. O Michel Temer acaba tendo uma coisa parecida comigo. O Temer dele é de família, só que o último sobrenome dele é Lully. O Lully é o prenome da matriarca, a avó dele, Michel Miguel Temer Lully. Lully é o prenome da matriarca avó dele, que é incorporado ao nome da família por conta da importância que ela teve para essa família. Então, objetivamente, eu cheguei a ter briga com o Michel Temer por isso. Essa maracutaia na Previdência não é Temer que está fazendo, não, é Lully. Quem apartou foi aquela deputada do Pará, a Júlia, que depois virou até senadora. A Júlia... Depois eu lembro o nome dela. Ela era parruda, ela que apartou. E aí, então, esse é o primeiro confronto aberto seu com o Zé Dirceu na questão da presidência da Câmara, entre Rita Camargo e Michel Temer, e ele vence, né? Sim, claro. Ele, evidentemente, o campo dele, o campo moderado, era maior, né? A articulação, naquela época era articulação, não é articulação ainda. O campo dele era com os neutros. Eu me lembro que tinha um deputado que, na intervenção que eu fiz de defesa eu não vou citar o nome dele, na defesa que eu fiz da Rita Camargo, ele disse para mim, quando eu saí, ele veio e disse, obrigado, meu companheiro, você mantém pelo menos uma leitura de esquerda da social-democracia do PT. É importante para o partido. No dia seguinte, ele voltou com o Zé Dirceu. Ou seja, não, a força do Zé Dirceu e do partido era impressionante, que era o homem do Lula na bancada. Então, não tinha dúvida. Nós tivemos confrontos posteriores também, foi na tal lei, mas isso aí nunca abalou a amizade, hein? Nem nos congressos. A gente saía se cumprimentando e constantemente nos falamos. Agora, tivemos outro grande embate na questão das telecomunicações no final do governo, quando o Zé Dirceu defendeu a lógica do acordo para a participação do capital estrangeiro em até 30% de propriedade dos meios de telecomunicação. Eu disse para ele, olha, Zé Dirceu, esse negócio eu sou contra, porque isso aí não tem ombro. Quando entra tudo. Esse negócio de 30%, não deu outro. O Slim hoje não é dono de 30% de alguma coisa. Ele é dono de tudo. Na NET, na Embratel, na Claro, ele é dono de tudo. Uhum. Os canais esses canais por assinatura, ele controla isso tudo. É o mexicano até hoje. Então, objetivamente, aí eu também tive um confronto político com ele, mas sem grandes gravidades. Mas aí ficava marcado já. A guinada do PT se dá antes da chegada ao Planalto. No Planalto, ela se consolida. Entendi. E aí vem os governos Lula 1 e 2, mas eu queria dar um salto agora para te ouvir sobre Lula 3. Qual a sua avaliação de Lula 3, Milton? Nada surpreendente. Quer dizer que eu botei nele no segundo turno e defendi que se botasse nele no segundo turno. Mas eu queria e defendi
disputei dentro do PSOL, que o PSOL tivesse, no primeiro turno, candidatura própria. Por que eu defendia isso? Essa candidatura própria podia renunciar, inclusive, na véspera da eleição. Mas era preciso que o PSOL tivesse candidatura própria para que a discussão sobre compromisso de programa não prevalecesse naquilo que Lula fazia com Geraldo Alckmin. Lamentavelmente, aliás, o meu candidato era o bravo Glauber Braga. Glauber Braga teve 40% dos votos do diretório, quer dizer, foi quase a metade do partido, aceitava a ideia da candidatura própria no primeiro turno. Isso nos permitiria, na nossa visão, uma negociação no apoio ao Lula muito mais consequente do que a que nós fizemos com a rendição total. Nós fizemos uma rendição total sumindo do debate político no primeiro turno. Quando você participa com uma campanha majoritária no primeiro turno, você participa do momento mais importante de educação política da sociedade, que é a campanha eleitoral, até então com muita importância na televisão. Tinha importância na televisão. E esse debate eleitoral era fundamental para afirmar aquilo que tinha feito o PSOL vir crescendo até fundamentalmente, a campanha de Luciana Genro. A marca do PSOL da radicalidade tinha uma coisa, até dizer que nós éramos uma reprodução do PT, e eu não tenho nenhuma vergonha disso, não. Reprodução do PT dos anos 80 é bom para o PSOL. Ruim é ser a reprodução do PT agora, como está sendo. Um PT de acomodação, um PT de ajuste fiscal, um PT de acerto com a grande banca privada, um PT de acerto com o agronegócio, que são, objetivamente, PT e governo Lula têm muito a ver com o altíssimo grau de desindustrialização que marcaram as nossas duas últimas décadas. Viramos um país de exportação de produtos primários, e eu sinto isso até uma pessoa próxima da minha família, trabalhando numa entidade, ele é até um moderado, quase de direita, mas ele foi trabalhar numa dessas instituições patronais, que trabalha muito com exportação e importação. Porra, pai, que coisa bizarra. A gente exporta soja por um valor e depois importa a soja como leite com um valor muito maior. Ele começou a entender o que era o valor agregado que se colocava na matéria-prima para nos manter colonizados, subdesenvolvidos e dependentes. É impressionante sua entrevista, muitos elogios aqui à sua entrevista, e essa capacidade que você tem, Milton, é muito impactante, né? De ser alguém que é protagonista da história que você está analisando. Então, você vai contando a história como quem viveu, não como um analista, como um estudioso apenas da história. E aí, queria fazer uma observação. Esse passado tem a ver, até o Jones que me confirma, muito conversas que eu venho tendo com o Jones há muito tempo, para explicar aquele documento célebre do Carnal Coutinho, que ele mesmo depois modificou o conceito, de democracia como valor universal. Muita gente preconiza aquele documento como consequência daquele manifesto de 58, que foi responsável pela virada dos comunistas com a oposição reformista, de aliança com a burguesia e tal. O documento, essa discussão tem a ver com o fato de eu ter vivido de perto por que aquele documento se produziu. Interessante. Agora, me parece que tem uma questão, uma identidade entre... E aí, talvez uma explicação. Você vê, olha que interessante. Lá atrás, você disputa a presidência do PT com Zé Dirceu, perde 49 a 47, perde por pouquíssimo, né, nessa convenção lá do Hotel Glória. E o Glauber, então, e aí isso marca, me parece, Milton, a sua derrota para o Zé Dirceu lá, é um marco decisivo nessa guinada progressiva do PT rumo à direita. Tanto que, em 99, já aparece uma terceira via promovida pelo sempre sábio Tarso Genro. Ele inventa uma terceira via um cara que tinha marca na esquerda, aliás, de muita proximidade comigo, que era o Arlindo Chinaglia. E lança o Arlindo Chinaglia também para a candidatura. Nessa disputa de Belo Horizonte, o Zé Dirceu fez 52, eu fiz 33, porque o Arlindo Chinaglia ficou com 11%. Houve uma divisão no campo da esquerda do PT. Perfeito. Agora, interessante aqui, essa sua derrota abre espaço para esse processo crescente de guinada do PT à direita.
A não ser que ele abre espaço, ou ele é apenas um símbolo, um sintoma da guinada, entendeu? Tá perfeito. A mesma coisa, curiosamente, com o PSOL. É a derrota da hipótese da candidatura do Glauber que vai abrir espaço para essa guinada crescente do PSOL à direita. Cada vez maior. E, aliás, e vamos ter claro, uma divisão que se manifesta, inclusive, na bancada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Nessa idade, eu tenho a imunidade etárica, então eu posso dizer qualquer bobagem que eu sou inimputável. Eu estava dando um depoimento... Dizer qualquer verdade que você é inimputável. Não bobagem, verdade. Conta. Então é o seguinte, eu estava dando depoimento lá na Comissão de Ética em defesa do mandato do Glauber Braga, dizendo o Glauber Braga escolheu algumas pessoas para testemunha, todas elas tendo alguma coisa a ver com Lira. Escolheu a mim e a Erundina para dizer qual era o papel dele na luta política. E, nesse desdobrado da luta política, evidentemente, eu mostrava a importância do Glauber como representante de uma corrente pluripartidária, que é preciso ter claro. A defesa do Glauber tinha juntos PCB, PCBR, UP, APR, PSTU, está todo mundo junto na defesa do mandato do Glauber. E eu, então, destacava isso como a expressão política que ele representava e o ódio que ele propiciava na direita, na extrema-direita, principalmente, que vivia agredindo ele. Fiz o depoimento e tal. Aí, na hora que passa a palavra para os parlamentares que estão sentados na bancada na Comissão de Ética, Sâmia, nosso companheiro Milton Temer, como sempre na luta e tal. Chico Alencar, nosso companheiro Milton Temer, bababá. Aí entra o meu querido Boulos, Guilherme Boulos, e eu não tenho nada a acrescentar, estou de acordo com a testemunha, e faz um discurso próprio a parte do meu depoimento, dizendo, ali ele afirma, sou muito mais moderado do que o Glauber Braga. Ele faz questão de afirmar dentro da Câmara, na bancada, só que ele tem uma posição mais moderada. Não sou eu quem digo, é Guilherme Boulos, ao fazer o comentário sobre a minha intervenção. Ele diz de maneira clara, tenho diferenças políticas com o Glauber Braga, sou moderado em relação a ele. Então, é claro que já está acontecendo isso dentro. Isso tem a ver, no meu modo de ver, com a tendência à moderação. Vem sempre do sindicalismo e do movimentismo, que são lutas específicas, que são lutas limitadas dentro da ordem. Suas lideranças, não raro, quando vão para a luta totalizante, acabam, como Lula, acaba trazendo o vício do que é possível fazer. E não, para fazer, a esquerda tem que dizer, como exemplo que você deu, antes dessa entrevista, sobre o que aconteceu com o enfrentamento do fascismo na Europa. Só um lugar, aliás, eu diria dois, mas um expressivamente em campanha eleitoral, ficou claro que a extrema-direita tinha um adversário importante no outro. Foi na França, onde o França Insubmissa, partido que tem Jean-Luc Mélenchon como referência, Jean-Luc Mélenchon, que é um dos poucos intelectuais franceses que tem coragem de mostrar a importância de Robespierre e não se rende àquela maré reacionária, acomodada, de transformar o corrupto Danton no grande da Revolução Francesa, ou Robespierre no vilão. Ele defende o Robespierre. Pois bem, França Insubmissa se revela como partido anticapitalista pelo socialismo e, com isso, fez a maior bancada da Câmara, do Parlamento, que, inclusive, caracterizou como golpe a indicação que Macron faz dos primeiros ministros. Eu digo também, a outra experiência interessante é a de Portugal. Em Portugal, eu estive na celebração do 25 de abril. Eu estive lá, agora, no ano passado. Eu, com Zé Paulo Neto, principalmente, Ivana Jenks, estivemos juntos. E eu me dei conta do seguinte, aquela manifestação unindo comunistas e socialistas, ocupando Lisboa, ocupando as principais cidades, tinha sido o principal breque contra uma ascensão que eu registrava, que eu cheguei um pouco antes, nos meios de comunicação da extrema-direita portuguesa. A partir dali, a extrema portuguesa recuou. Ou seja, não é se acomodando e assumindo uma posição defensiva, recuada, acomodada e aliada aos setores mais moderados da frente que você participa, que barra o retorno à direita. E eu quero lembrar aqui um dito de um democrata cristão, Radomiro Tomic, que é outro fato que eu vivi de perto.
Radomiro Tomic, na eleição de 70, no Chile, ele chega em terceiro. O primeiro é Allende, com 37% dos votos, o segundo é Jorge Alessandri, pela direita conservadora tradicional, com 32%, e juntos fascistas votaram nele. E terceiro, o Radomiro Tomic, que era da Democracia Cristã, Teologia da Libertação, com 29%. O segundo turno no Chile não é feito nas urnas, era feito, não sei se ainda é assim, no Congresso, no Parlamento. E havia uma tendência da Democracia Cristã ir para cima e levar os votos para Jorge Alessandri. E Radomiro Tomic emite uma frase que veio a se confirmar depois, inclusive, depois do golpe de Pinochet. Ele disse: toda vez que as forças progressistas se aliam com a direita, é a direita quem ganha. Porque a direita não tem nenhum pejo em se aliar com forças progressistas o tempo necessário para ela deslocar a outra parcela da classe dominante com que ela está disputando poder, mas até o momento em que ela tem hegemonia sobre essa outra. Aí ela se junta com a anterior para esmagar as forças populares com que ela se aliou para se afirmar. Isso é da história, vem sempre. E é o meu medo, por exemplo, nessas frentes sem princípios, que mostram hoje. Lula é muito mais um homem do programa dos tucanos. Eu me lembro, Zé Serra, quando disputou com Lula, em 2002, você lembra bem disso. Qual era a palavra de ordem de Zé Serra? Era tão desgastado o modelo neoliberal do Fernando Henrique, que o Zé Serra dizia que era candidato da continuidade, mas sem continuismo. Lembra disso? Lembra disso? O Lula chega no poder e a primeira coisa que faz é levar o superávit fiscal, por iniciativa da dupla sinistra, Meirelles e Palocci, de 3,7% do PIB para 4,5%. É a primeira medida da economia política do governo popular e democrático. Quer dizer, Haddad hoje é pinto do que foi o primeiro governo. Agora, me parece que há uma outra similaridade, talvez, faça essa especulação para você trazer, meditar para nós, que é entre esse papel que o Zé Dirceu teve de ir empurrando o PT, claro, em conjunto com o Lula, né, progressivamente para a direita, com o papel que o Boulos exerce hoje no PSOL, né? Ele vai claramente empurrando o PSOL para a direita, né? O PSOL que saiu como uma dissidência do PT, hoje se comporta quase que como uma tendência no interior do PT, e interessante, né? Você tem um Boulos radical na eleição de 2020, em São Paulo, que é o melhor momento, talvez, da trajetória política dele, como foi 89 para o Lula, e aí ele vai se... né, enquadrando até agora essa última eleição, em que ele fez uma campanha neoliberal lá para a Prefeitura de São Paulo. Está bem simbolizado nas duas vices que ele teve. Quem era vice em 2020? Do Boulos? Era, não lembro. Erundina. A Erundina. Uhum. Agora quem é? Marta. Quem era a Marta? Uhum. Sim. Não, objetivamente. Não estou fazendo juízo de valor pessoal, não. Estou fazendo juízo de valor político, o que representa. Marta era uma secretária do Ricardo Nunes. É capturada para dar um ar de moderação à campanha. Aliás, a campanha de 2022 é uma derrota política muito maior do que a eleitoral. Faz a comparação com 2020. 2020, o PSOL tinha 10 vezes menos de recursos e concorria numa eleição onde o PT tinha candidato próprio, que é o Gilmar Tato. Com isso, assim mesmo, os votos obtidos naquela ocasião, graças muito ao papel que Erundina, não só Erundina, o próprio Boulos tinha marcado a candidatura dele, um pouco antes, com aquela ainda período da pandemia, ele fez uma manifestação heróica contra os fascistas que ocupavam a Avenida Paulista todo domingo e botou os fascistas para fora, ou seja, marcou a radicalidade. A radicalidade deu uma vitória eleitoral e política, era importante em 2020. Ele recua disso em 2022, ele não citou Erundina entre as prefeituras importantes que ele tinha. Ele citava a prefeitura da Marta. Então, objetivamente, fica claro que toda vez que a esquerda se une com a direita, é a direita quem ganha. Quando a esquerda se afirma, ela ganha politicamente. Importante. Gente, Milton Temer, uma figura histórica
Mas não histórica no sentido de alguém do passado, do presente, né? Do passado, presente e futuro da esquerda brasileira. Muito forte tua entrevista. Convido você, se tiver condição, se tornar membro aqui da Pós TV, do canal Jones Manuel, mandar seu superchat, seu chat, a gente vai construindo este lugar da esquerda radical, revolucionária, da esquerda socialista no país. Já está contactado, já estão contactados. É isso aí. Vamos... Eu pensei que você fosse me perguntar sobre a questão do imposto de lucros e dividendos. Vamos falar sobre isso. Então vamos falar já, depois, porque depois eu queria olhar como é que você olha para o futuro, mas antes do seu olhar para o futuro, quero fazer duas perguntas sobre duas figuras centrais na história da luta política brasileira. Mas vamos falar então, porque é o seguinte, Milton, conta, porque quem liberou o Brasil de ter imposto de lucros e dividendos, né? A burguesia brasileira não paga imposto sobre lucros e dividendos, foi Fernando Henrique Cardoso. Agora, para mim é espantoso, Milton. Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Lula 3, e continua. E não tem. Você vê as 25 prioridades do Haddad, não é prioridade do Haddad acabar com essa farra, né, da isenção de impostos sobre lucros e dividendos. E você tem participação nessa luta, né? Tem. Quando foi no governo Fernando Henrique Cardoso colocada essa isenção, eu imediatamente entrei com um projeto de lei que até hoje tramita na Câmara dos Deputados. E eu te mandei até aquele relatório da própria Câmara sobre um projeto no qual eu taxava em 15% lucros e dividendos no Brasil e no exterior, que também tinha os que usavam as contas externas na exportação. 15%, que era até pouco, mas era possível diante da 15%. Esse projeto passou por todos os governos e não foi desengavetado. Não houve jeito desse projeto e a voto na Câmara. A bancada do PT nunca o pediu. Isso me lembra, inclusive, alguém sentando ao meu lado na CPI do PROER, quando nós estávamos entrevistando os banqueiros, eu não vou citar nem o banqueiro, nem quem citou ao meu lado, vamos deixar isso claro, para dizer, Milton, maneira que esse é o nosso amigo. Era um prócer do PT, na CPI do PROER já. Então, lucros e dividendos, nem pensar. Olhando para o papel na história, como é que você enxerga o Brizola? Porque me parece que é um processo de crescente revalorização e de uma nova compreensão do papel do Brizola na história. Como é que você enxerga o Brizola? Primeiro, eu quero dizer que eu fui caçado formalmente na Marinha, me prenderam, eu fui parar no gabinete do ministro Paulo Mário. Eu era, então, primeiro-tenente, estava fazendo curso de máquinas, que era uma espécie assim, de colégio. Estava uma espécie de uns 100 primeiros-tenentes e capitães-tenentes, e onde havia muito debate político. Era conhecido aquilo como foco de debate político. Daí conhecerem a minha posição, porque eu já tinha uma posição de esquerda ali. Minha posição de esquerda na Marinha começa na crise de Suez, em 56. Até então eu era de direita, eu era colégio militar, colégio naval. E eu saio, em 64, com a peça de brizolista. Eu tinha inteira... Brizola, até 64, tinha uma marca para nós, não só pelo que tinha sido a campanha da legalidade em 61, como pela afirmação das posturas anti-imperialistas e de combate às grandes corporações estrangeiras que exploravam a mão de obra no Brasil. Então, eu era brizolista. O que ocorre, me afasto de Brizola no exterior. Porque no exterior, o Brizola não... Primeiro que ele foi para os Estados Unidos. Está certo, Jimmy Carter deu o asilo a ele, era necessário sair de perto aqui da América Latina, porque estavam matando Juscelino, Lacerda, estavam matando todo mundo, estavam matando Jango, são mortes muito suspeitas até hoje. Ninguém ali, no meu modo de ver, morreu de morte natural. Acidente provocado na Dutra, envenenamento de Jango, para mim, inteiramente possível. Então, está bem que ele fosse para lá. Só que Brizola, ele se preocupa muito mais com o seu, naquela ocasião, na volta em 80, com o seu projeto pessoal, político, partidário, do que objetivamente com a frente pela democratização do Brasil. Redemocratização. Era uma frente que unia todo mundo, então, naquela ocasião, no exterior, da extrema-esquerda até os moderados. Estavam todos numa composição
Paris, Roma, tal. Ele se estabelece numa linha próxima do Mário Soares, que era o cara que tinha feito as primeiras movimentações de traição do caráter revolucionário da Revolução dos Cravos, para atender às exigências do imperialismo e isolar os comunistas, foi o grande aliado do Brizola naquela ocasião para aquela operação de volta. Volta para o Brasil, diferentemente dos outros líderes, entrando pelo sul, ou seja, não queria conflito. Então, no começo da década de 80, eu estava afastado ideológica e politicamente dele. Eu estava na linha do Partidão. Embora já tivesse saído do Partidão, por conta das... Eu não aceitava mais aquela submissão ao período Brezhnev, que, para mim, constituía o pior período do socialismo real. Quando falam em Stalin como quem destrói o socialismo no mundo, com o fim da União Soviética, é Leonid Brezhnev e a sua corja de acólitos na sequência do Khrushchev. Bom, aí o Brizola, naquela ocasião, se elege governador, e tem uma coisa, em 82, a campanha das diretas teve episódio aqui no Rio de Janeiro. Ela tem o primeiro comício em São Paulo, porque aqui no Rio de Janeiro foi barrado o primeiro comício que nós organizávamos ali no Obelisco. Foi barrado pelo governo Brizola ali. Ele não tinha interesse. Ele assume depois a campanha das diretas. Aliás, o comício da Praça da Sé, que eu me lembro bem daquele repórter da TV Globo da ocasião, está aí até hoje, fazendo viagem pelos Árticos e tal, dizendo que estava celebrando lá embaixo o aniversário da cidade de São Paulo. Não falava que era o comício das diretas. Bom, ocorre que, com seus governos, e principalmente depois na década de 90, e na luta pela privatização, o Brizola radicaliza, de novo, para as posições anteriores. As posições anteriores, que ele tinha abandonado por uma moderação na base do governismo, na base dos acertos. Ele tinha abandonado as posições combativas. Ele, quando volta do exílio, não é o mesmo Brizola que saiu do Brasil. Ele começa a retomar a posição anterior. E eu começo a ver no Brizola, já na década de 90, alguém mais combativo do que o próprio Lula. Porque o ascenso da luta do Brizola coincide com o descenso ideológico do Lula, a partir do meio da década de 90. É o Lula que começa a arrefecer na busca de composições com o empresariado, com o grande sistema financeiro, para possibilitar sua ascensão ao poder na lógica do sindicalismo, ou seja, vamos dar o que é possível, porque vamos ter claro, o Bolsa Família é a aglutinação de uma série de mini-bolsas que estavam já instaladas aqui e acolá, e aglutinadas, e que foram a grande marca dele. Grande marca que ele não consegue reproduzir, porque ele marchou tanto para a direita, nesse pacto conservador de alta intensidade, como é classificada a opção dele pelo próprio André Singer, que o reformismo fraco se apagou. Então, Brizola incende aí, na luta contra a privatização, fundamentalmente, se você começa a ver, em 98, eu me lembro bem, ele vice do Lula, a campanha começa... Como é que era o marqueteiro, que era o marqueteiro do Maluf, foi ser marqueteiro do... O Duda Mendonça. Duda Mendonça. A primeira imagem na televisão é uma moça na janela com lençol branco. Tá certo que eles diziam, estão botando tudo para fora. E o Brizola diz, espera aí, mas já estão pedindo armistício antes da guerra começar, pô? E aí deu um tranco. Aquela campanha de 98 foi complicada. Foi a primeira... Ela vira no segundo turno para poder garantir a eleição de Olívio Dutra no Rio Grande do Sul, que o Olívio Dutra vinha pela esquerda. Esse, para mim, no meu modo de ver, é o grande quadro que o PT nunca soube valorizar e se entregou à lealdade que ele tinha com o partido, com o Lula, porque esse é de uma firmeza inabalável, Olívio Dutra, a quem rendo homenagens. E aí o Brizola, então, vai seguir nessa linha. E aí, agora é muito impressionante, né, Temer? Como a figura do Brizola vai... O tempo vai passando e a figura dele vai crescendo, né? Acabei de assistir agora, um mês atrás, aquele documentário do Silvio Tendler. Até quero ver se o Silvio Tendler vem aqui. Maravilhoso sobre o Brizola. Maravilhoso, maravilhoso. Não, eu quero te contar um episódio. O Brizola tem muito a ver com a Fundação do PSOL. O Brizola? Eu vou te contar. Bom, isso tem que ficar registrado na história, porque é um fato real. Eu e Heloísa, digamos assim, secretamente, ele nos chamou, eu e Heloísa, depois da primeira chamada dele, eu e Heloísa,
íamos nos encontrar com ele na casa dele, ali na Praia de Copacabana, no apartamento dele, depois das reuniões que a gente fazia, que o centro era muito aqui no Rio, da gente fazia para a discussão sobre o PSOL. Porque o PSOL começa a crescer no momento em que coleta assinaturas. O PSOL realmente coletou assinaturas na rua, com banquinhas, onde se formavam filas. Havia uma grande manifestação de radicalidade na sociedade. Foi fácil para a gente chegar a 800 mil assinaturas. Na rua, não teve empresa trabalhando no PSOL. E ele nos chamava. E ele chegou a oferecer o PDT a Heloísa. Heloísa, que me perdoe se eu estiver contando isso, ela não quer que conte. Aí ela disse, olha, eu não posso aceitar o PDT, porque eu não vou entrar num partido expulsando gente depois de sair expulsa de um outro partido. Então, ela só concebeu que... Esse era o problema do Brizola, né? Porque o PDT tinha de tudo também, né? E em Alagoas era um vexame, era um bordel. Então, aqui, inclusive, do Rio de Janeiro, em volta do Brizola tinha nomes abomináveis. Uma coisa é o Brizola, uma coisa é o brizolismo, uma coisa é o nacional popular como ideologia, outra coisa é o aparelho. Eram distintas as coisas. Então, objetivamente, ele teve, indiretamente, eu me lembro que no velório dele, ali no campo do Fluminense, você conhece bem a Pinheiro Guimarães, onde fica o campo do Fluminense, no Rio. Uhum. Ali tem o campo do Fluminense colado no Palácio Guanabara. Lembra disso? Tem o estádio. Pois bem, quando o velório dele foi no Palácio Guanabara. Isso. A fila para entrar no velório dele contornava o estádio do Fluminense. Eu venho com a Heloísa no carro, e o trânsito meio apertado que estava ali, as pessoas da fila identificam a Heloísa, as senhoras correm para ele, todas elas tinham um cravo na mão. As senhoras correm para a Heloísa e entregam a ela, cada um o seu cravo individual. A Heloísa entra no velório, recebida solenemente, com um buquê de rosas de cravos vermelhos que havia recebido no caminho das próprias militantes do brizolismo. Então, a relação, no final, e ela terminou isso aqui, no velório no Rio Grande do Sul, era muito próxima à nossa relação do PSOL radical, do PSOL de combate, com o Brizola da sua fase final. Interessante isso que você traz, né? Porque o Lula vai ter uma gana da Heloísa Helena imperdoável, né? Ele vai para o fígado do Lula, né? A Heloísa Helena se tornou alguém a ser abatida, né, pelo Lula, que é o que ele vai conseguir depois em 2010. Você contou outro dia essa história, que ele provoca, ele constrói a derrota da Heloísa Helena, que com certeza, se não fosse por isso, teria sido eleita senadora em Alagoas em 2010, junto com o Renan, eram dois candidatos, e ele vai ser um cara fundamental para a construção do Império Lira, né? Porque ele boicota a candidatura da Heloísa Helena e apoia a candidatura do Benedito Lira, que morreu agora, né? 10 dias atrás, o pai do Arthur Lira. Foi um deputado medíocre, não era nem baixo clero, era subterrâneo do clero. Ninguém levava em conta quando deputado. O Lula, porque a Heloísa Helena estava ganhando as pesquisas, se elegia 2 deputados, mas ela estava sozinha. O Renan era ele e o Benedito. O Benedito estava lá compondo, bom, vou me aposentar, aquela coisa de vou disputar o Senado para me aposentar. O Lula embarca em Alagoas e começa a fazer entregas do PAC na campanha eleitoral final, em Maceió, não com o Renan, com o Benedito. Então, o Lula tem, pelo Arthur Lira, a responsabilidade de ser o criador dessa cria dele, que é o Arthur Lira. Eu digo, o Lira é cria do Lula, porque com a eleição do Benedito para o Senado, o Arthur passa para deputado federal. E aí faz a carreira dele, aliás, no ponto de vista do Centrão, faz a carreira dele, não de graça, porque é competente. A direita tem quadros competentes na perversidade. Sim, e ele é um quadro competente na perversidade. E pode acabar virando, né, ironias da história, ministro do governo Lula agora, né, na segunda etapa do governo Lula. Está aí nas conversas a possibilidade do Arthur Lira virar ministro de Lula. Como é que você prevê o fim do governo Lula e a eleição de 2026? Olha, depende do caminho que se tomar em 2025. Eu te diria o seguinte: por culpa do próprio Lula,
que diferente. Você vê a direita tem quantas alternativas se o Bolsonaro ficar fora? Tem problema de ter alternativa demais. A esquerda conseguiu fazer um processo no qual ela se submete quase que a uma liderança napoleônica. É ele ou nada. É ele ou Deus. E eu me lembro que em 98, no Congresso do Glória, você vai se lembrar disso. Ali o Lula não ia ser candidato. Ia ser indicado Tarso Genro. Só que uma semana antes do Congresso, o Jânio de Freitas, que era um repórter genial, que tinha capacidade, fontes de informação direta e tal, acabou descobrindo isso e publicou isso. Quando ele publica isso antes do Congresso, no Congresso o Lula se afirma candidato e joga o Tarso para escanteio. Então, objetivamente, toda vez que um nome ascende e pode ser alternativo, ele é sufocado. Se você vê, o próprio Zé Dirceu, todo mundo imaginava o Zé Dirceu como um sucessor natural, terminou virando a bucha de canhão num processo onde ele pagou por muita gente que ele não tem nada a ver, mas ele pagou ali muita coisa, como o Genuíno, por exemplo, que era presidente, assinava papel. O Genuíno era um cara que deputado devolvia diária, quando não era usado. Colocar Genuíno num processo de... Era absurdo. Genuíno era aquela imagem, porra, quase que de um moralismo modernista na prática política dele. Nunca foi de... Hoje mora na mesma casa que morava desde que entrou na vida política, em São Paulo. Cara da maior dignidade. Então, objetivamente, o Lula tem muito a ver com esse quadro desesperador que nós estamos vivendo para 2026. Porque todos os nomes, essa tríade que você botou na manchete de hoje, nenhum deles consegue garantir sequer reeleição nos seus estados. E vão ser alternativa presidencial? Não. Eu espero que, pelo menos em 2026, independentemente do candidato que venha a suceder o Lula, o pragmatismo, a esquerda combativa, revolucionária, rupturista, tenha uma candidatura própria no primeiro turno, para que o debate político no Brasil volte a ser o debate em que se discuta a verdadeira origem dos males que o Brasil vive. E essa origem está no caráter do regime sobre o qual nós operamos. Um regime que privilegia banqueiros, agronegócio e especuladores, do rentismo parasitário, e que prejudica exatamente os direitos sociais universais. Ninguém acredita. O SUS não está demolido por conta da incapacidade dos médicos, não. É porque a privatização da saúde no Brasil e da educação nunca foram contestadas de forma concreta. Pelo contrário, às vezes se proúne até com uma forma de estimular. Dei capacidade de universidade para jovens que não podiam ir para a universidade pública porque não passavam no Enem. Mas aliviou, deu isenção tributária por um monte de filantrópicas na área de educação, universidades e enfim, fundações universitárias, de pilantras verdadeiros que se viam aliviados de dívidas de impostos. Então, objetivamente, vamos ter claro, nós estamos vivendo esse quadro por conta do Lula. Ele é que tem que resolver essa parada. Ou ele deixa de claro, agora não sou candidato, meu candidato é tal, esse cara, e enche a bola dele, com liberdade para ele realizar e apresentar programas concretos, que não adianta serem apresentados por documentos individualizados de personalidade, não. Tem que ser a frente partidária, tensionar, pressionar e fazer com que isso aqui é o que vai fazer com que mobilizemos nossas militâncias, porque documento de intelectual não tem militância. Os militantes estão ali dentro do documento. Os partidos políticos têm militância. PCBR tem militância. PCB tem militância. UP tem militância. PSTU tem militância. Não tem 1 milhão de votos, mas tem uma tropa que faz militância na rua com uma intensidade incrível, com muita competência. 7-0, como você disse, entendeu? Então, depende do Lula, o que ele vai fazer. Se ele ficar nessa composição, na retórica, sem correspondência prática, no atendimento concreto das necessidades do povo brasileiro, nós estamos fricados. Vamos para o brejo com uma reeleição da direita, sem Bolsonaro, com Bolsonaro, Zema, Tassi, o que vier. Então, tem uma pergunta aqui, caminhando para o fim da nossa conversa, do Carlos Ars, da UP. Temer,
como você avalia nosso partido, a UP, frente a essa fragmentação da esquerda a qual alude? Aí tem a UP, né? Você está mencionando aí UP, PCBR, PCB e PSTU, sobretudo, né? A UP é um dos partidos com militância mais ativa, mais leal, mais intensa e permanente. Eu acho, mas não só a UP, o PCBR, por exemplo, ele trouxe grande parte daquilo que era importante no PCB, que é a juventude comunista. Uma grande parte da juventude comunista do PCB veio para o PCBR. Tanto na UP, liderança do Péricles, como no PCBR, Lazare, Nandi, Jones Manuel, como no PSTU, Ciro Garcia. Ciro Garcia é um histórico também, é uma figura que merece uma atenção especial, porque também tem muito, não é tão velho quanto eu, mas tem uma vida pregressa, intensa, tanto na luta sindical quanto na luta partidária, embora eu tenha divergência total com a política internacional do PSU, reconheço em Ciro Garcia uma figura da maior qualidade do ponto de vista de empenho na luta pela emancipação do povo brasileiro. No PCB, com Edmilson e Zé Paulo Neto, são pessoas Virgínia Fontes, que não é do partido, mas é praticamente do partido, são pessoas importantíssimas. O pessoal brisolistas de esquerda, no PDT, estão no PDT ainda, mas defendem posições, estiveram na campanha do Glauber, defendendo posições classistas. Enfim, esses partidos, de uma certa forma, eles individualmente, eles serão muito mais potentes se conseguirem encontrar pontos, não precisa ser mesa permanente. Mesa permanente não dá, porque, de repente, aparece uma contra-revolução fascista em algum lugar, só porque tem muita gente na rua, aí sai uma parcela, uma das correntes do Trotsky vai dizer, porra, maravilha, não tem nada a ver, porque povo na rua não é obrigatoriamente de esquerda nem progressista. Pode ser no Brasil, isso que nós vemos, não é novidade, não. Existe uma pequena burguesia reacionária no Brasil, histórica, racista e xenófoba. Era a antiga maioria silenciosa, que a gente só via nas eleições. Não entendia por que, na hora das eleições, o Congresso era sempre de direita. Porque essa maioria silenciosa não tinha organicidade. A tragédia dos governos do PT, em não mobilizar, mas sim desmobilizar a sociedade civil, porque eu comparo o MST, comparo a CUT do governo Fernando Henrique Cardoso com o que veio depois durante o governo Lula. Foi temos que apoiar o governo Lula, temos que apoiar o governo... Apoiar o governo Lula sem cobrar do governo Lula conquistas concretas, termina esvaziando os dois, Lula e os movimentos sociais. Então, objetivamente, eu entendo que a UP é fundamental, mas eu acho mais fundamental que tudo é que esses partidos que estão, isso que eu digo, não de esquerda, a esquerda brasileira não está falecida. A esquerda brasileira está fragmentada. Ela tem que se unificar em pontos concretos de luta, não precisa ser permanente. Não precisa acabar com a autonomia desses partidos. Mas é preciso que, em algum momento, esses partidos emitam documentos e criem campanhas concretas com suas militâncias na rua para esse ponto específico que seja. Perfeito. Isso é fundamental. Por exemplo, a entrega na base de Alcântara aos Yankees. Um absurdo que a gente conseguiu barrar durante a porra do governo de Fernando Henrique Cardoso, na comissão de modéstia à parte, tive muito a ver, que ajudei muito Valdir Pires, foi o relator naquilo. Foi entregue agora, governo do Flávio Dino defendendo. Entregou Alcântara, que é um ponto estratégico no mundo. O brasileiro não pode entrar lá. É um território brasileiro ocupado pelos americanos. Isso aí dava motivo para uma campanha das esquerdas anti-imperialistas total. Então, pontos como esse, ataque ao BPC, ataque aos direitos sociais universais na educação e saúde, são pontos concretos. Ataque ao ajuste fiscal, ataque à contra-reforma trabalhista, a implantação do revogaço. Isso é fundamental. Mas isso não se toca nesse governo. Você mesmo lembrou. O Haddad não toca nisso, nem o ministro do Trabalho. Isso aí. Professor Milton Temer, nossa, que aula, que passeio pela história da esquerda e das lutas do povo brasileiro, né, desde os anos 60 até hoje. Dava para a gente ficar conversando aqui mais 2 horas, mas acabou o nosso tempo. Eu vou entrar agora com uma luta concreta, concretíssima, importantíssima, que a gente tem acompanhado com destaque total aqui, que é a luta dos indígenas, quilombolas, professores e professoras do Pará,
contra o governo Helder Barbalho e a lei que extingue com o ensino presencial nas salas de aula. Mestre Milton, vamos marcar mais vezes, viu? Adorei a conversa. Maravilha, fico feliz e fico honrado de estar conversando com você, a quem eu considero, só quem é jornalista sabe como é difícil fazer o que você faz na hora e meia que antecede a entrevista. Hoje eu fiquei pensando, o Mauro consegue editar um jornal inteiro, ligando uma coisa com a outra. Eu não tenho capacidade para isso. Aprendi muito, quero aprender não só com a tua formulação e tua capacidade de ser veemente sem ser exaltado, que é o meu principal defeito, mas quero aprender também na técnica jornalista. Um grande abraço e dê um abraço na Vivi, que vai entrar aí, grande lutadora.